Capítulo 950. Enlil ficou em silêncio por 2 segundos enquanto abaixava o queixo e perguntava: quem é? Para ele, os anjos eram naturalmente dignos de respeito, mas aqueles que realmente conseguiam fazê-lo abaixar a cabeça eram as figuras importantes chamadas de ele por todo sanguíneo. Eles testemunharam e vivenciaram a longa história dos sanguíneos, a fonte de seu orgulho. Eu não tenho certeza. Mas, resumindo, avisarei você quando chegar a hora. Cosmin Odora balançou a cabeça. A pessoa está vindo por causa da revelação da ancestral? Existem instruções subsequentes? Por que a ancestral não me dá uma revelação diretamente? Isso ficará melhor escondido. Eu sou o escolhido dela. Isso é para evitar agitar o senhor louco? Perguntas passaram pela mente de Enlil enquanto ele mesmo as respondia. Ele não falou mais nada enquanto usava sua cartola e saía da vila de Odora. Ao chegar à porta, olhou para as nuvens finas que mal conseguiam bloquear o sol. Enlil curvou os lábios em desdém, ergueu a mão para pressionar o chapéu e correu para uma carruagem alugada no final da rua enquanto murmurava interiormente: esse tempo realmente não é adequado para sair. O remédio que o mundo quer não é raro. Pode ser preparado em 15 minutos. Os ingredientes que encomendei anteriormente devem chegar hoje. Posso realizar a transação com a senhorita mágica que atrasei há dias. Backlund, Burgo Sherwood. Force colocou garrafas de vidro em um altar e olhou para os líquidos azuis e dourados, sentindo a alegria das compras. Mais atraente do que um coquetel. Eu me pergunto qual é o gosto. Colocar um pouco de gelo pode melhorar o sabor. Sério, o que estou pensando? Tudo isso são remédios. Force gaguejou consigo mesma e limpou o quarto apressadamente. Ao receber os remédios necessários para o tratamento médico, ela terminou os preparativos para ir ao castelo abandonado na Floresta Delaire. Ela estava apenas esperando o retorno de Shil. Depois de resolver alguns assuntos, Force caiu no sofá e pegou casualmente alguns exemplares de jornais e começou a planejar seu itinerário para o dia. Partida ao anoitecer. O jantar provavelmente será quando chegarmos à cidade que faz fronteira com a floresta. Em meio a seus murmúrios silenciosos, Force folheou o exemplar do Notícias do Mar. De repente, seu olhar congelou quando um nome familiar se refletiu em seus olhos: German Sparrow. Este aventureiro apareceu no mar novamente, embarcando no Tulipa Negra com um homem de meia-idade conhecido como o Cônsul da Morte. Ele matou o almirante infernal Ludwell, mudando novamente a formação dos 7 almirantes piratas. Ponto de exclamação, ponto de exclamação, ponto de exclamação. Force inconscientemente deu um tapinha no peito dela, sem saber por que ela estava feliz. Naquele instante, ela teve a sensação desconcertante de que as experiências de German Sparrow eram suficientemente lendárias, algo que definitivamente poderia ser escrito em um romance. Infelizmente, ele não é alguém fácil de conviver, caso contrário, posso ser uma biógrafa de meio período para escrever um livro para ele. Haha, se eu escrevesse o livro intitulado German Sparrow, com certeza serei alvo dos Beyonders oficiais. Force pensou divertida antes de ouvir a fechadura girar. Ela olhou para cima e viu Shil abrindo a porta e entrando na sala. Você chegou cedo? Force perguntou surpresa. Shil bagunçou o lado direito de seu cabelo loiro e disse: eu me encontrei com o Mi-9 novamente e recebi uma missão. O que é? Force sentou-se e perguntou por curiosidade. Shil casualmente se jogou na cadeira. Investigar os antecedentes do aventureiro maluco German Sparrow. Com base nas informações fornecidas pelo Mi-9, ele é um Beyonder aterrorizante e o nome que usa é falso. Até os seus documentos de identificação são falsos. Ele provavelmente veio de Backlund.
Eles suspeitam que German Sparrow tem outra identidade e parceiros aqui. Ao ouvir a palavra parceiros, Force não pôde deixar de contrair os cantos da boca. Ela teve vontade de dizer a Shield que o palpite do MI9 estava certo. Uma parceira de German Sparrow estava sentada bem à sua frente. Ela tossiu levemente e agiu com calma enquanto perguntava: por que você está investigando os antecedentes de German Sparrow? O que ele fez desta vez? Shield olhou para a pilha de jornais ao lado de Force. Você não leu o Notícias do Mar de hoje? German Sparrow matou o almirante infernal Ludwell, e agora é conhecido como o aventureiro mais forte dos 5 mares. A propósito, o MI9 também me disse que German Sparrow pode muito bem acreditar na existência secreta conhecida como o Louco. Estas são notícias que vieram de muitas fontes diferentes, incluindo a Ordem Aurora e a Escola de Pensamento Rosa. Posso testemunhar isso. Eles estão certos. Force forçou um sorriso e disse: parece bastante perigoso. Sim, Shield assentiu. Eu só planejo reunir informações e não me aprofundar muito nisso. Force não continuou neste assunto e disse: já preparei o remédio. Vamos para a Floresta Delaire hoje? Shield já havia se tornado uma sequência 7. Interrogadora há alguns dias e havia dominado um poder bastante útil, a perfuração psíquica. Tudo bem, Shield se levantou, mostrando como era uma mulher de ação. Vamos partir agora. Ah, vamos esperar mais um pouco. Eu estava pensando em ir de noite, Force respondeu, sentindo-se um pouco resistente. Ela muitas vezes desejava procrastinar até o último momento. Em pouco tempo, ela foi retirada do apartamento alugado por Shield enquanto trazia todos os tipos de itens. Elas alugaram uma carruagem e seguiram para o metrô. Em meio ao apito sonoro da máquina a vapor, a enorme locomotiva a vapor puxou seu corpo metálico sinuoso e entrou na plataforma. Sob a iluminação das luminárias de parede de ambos os lados, parou. Force e Shield ficaram do lado de fora de uma carruagem e esperaram pacientemente que os passageiros descessem. De repente, elas viram 2 luvas vermelhas. O primeiro era um homem na casa dos 30. Ele usava uma camisa branca com um sobretudo preto. Seu colarinho estava levantado, cobrindo o queixo e a boca. Ele tinha um par de olhos verde escuros com costeletas castanho-douradas. Segurava uma maleta de prata grande o suficiente para colocar um pequeno violino nela. Force e Shield trocaram olhares enquanto baixavam a cabeça, olhando para os dedos dos pés. Como diácono de alto escalão dos Falcões Noturnos da Igreja da Noite Eterna, um dos 22 membros do poder na igreja e um dos 3 figurões dos Luvas Vermelhas, Creste Sesimir não era alguém que se importava em desfilar por aí. Ele gostava de viajar sozinho, pegando o transporte que os plebeus usavam, fazendo-o parecer um clérigo comum. Depois de se transferir para outra linha, ele finalmente chegou ao Burgo Norte. Então pegou uma carruagem alugada e foi direto para a Catedral do Santo Samuel, onde viu o arcebispo da Diocese de Backlund, Santo Antônio Stevenson. Depois de se cumprimentarem e louvarem a deusa, Sesimir encontrou um assento e disse: vou incomodá-los para me ajudarem nas próximas semanas. O arcebispo barbeado, Antônio, em sua túnica preta com detalhes vermelhos, sentou-se também. Ele deliberou antes de perguntar: tem algo a ver com Incissanguil? Sim, Sesimir assentiu levemente. A Santa Sé deseja que eu lhe informe que outra serva da deusa, a matrona do claustro da meia-noite, Madame Ariana, estará em Backlund dentro de pouco tempo. Esta asceta ficou em primeiro lugar entre todos os 13 arcebispos. Sem esperar pela investigação do Santo Antônio, ele explicou em detalhes. Madame Ilia aprendeu muitas informações importantes do espírito remanescente de Incissanguil,
incluindo seus problemas mentais dos quais 008 costumava escapar, bem como os detalhes de sua cooperação com a família real e a seita da demônia. Depois de planejar a grande poluição de Backlund, Incizanguil foi traído por 008 e acabou possuído pelo espírito maligno do Anjo Vermelho. Ele se dirigiu sozinho para o continente sul na tentativa de montar uma armadilha para caçar a Madame Ilia. Um ponto importante a ser observado é que nas memórias de Incizanguil, há uma ruína subterrânea muito importante. Fica na periferia noroeste de Backlund, uma área pouco antes de o rio Tussock desaguar. Minha missão é encontrar essa ruína. Santo Antônio terminou de ouvir em silêncio antes de perguntar pensativo: Zanguil não sabe a localização exata? Ele nunca esteve lá antes? Sezimir balançou a cabeça. Ele havia entrado, mas foi levado até lá e não captou as informações importantes necessárias. Santo Antônio acenou laconicamente antes de perguntar: você descobriu com qual grupo de pessoas da família real Incizanguil estava trabalhando? Não. Creste Sezimir fez uma pausa e continuou: com base na lógica normal, independentemente de os parceiros usarem disfarces, se eles se encontrarem, deveria haver os fragmentos de memória correspondentes, mas dentro do corpo espiritual de Incizanguil, não havia vestígios disso. Era como se nunca tivesse existido. Talvez seja uma influência de uma habilidade. Uma habilidade que nem mesmo um semideus da sequência 4 consegue resistir. É algo que vale a pena prestar atenção. Santo Antônio assentiu levemente. Ele pensou e disse: o telegrama não incluía muita coisa. Não sei a sequência exata dos acontecimentos. Quem exatamente matou Incizanguil? Creste Sezimir exalou lentamente e disse: um nome em que você talvez nunca acredite, Klein Moretti. O falcão noturno que morreu no cumprimento do dever durante o incidente de Tingen? As rugas de Antônio se aprofundaram. Sim, foi isso que Ilia mandou de volta. Ninguém sabe como Klein Moretti, que era apenas uma sequência 8, ressuscitou, ou como ele poderia matar Incizanguil, um semideus empunhando o 008. Ao dizer isso, a expressão de Sezimir ficou um tanto estranha. A Santa Sé pede-nos que mantenhamos esta informação estritamente confidencial. Não devemos divulgar isso a ninguém que não seja arcebispo ou diácono de alto escalão. Além disso, não devemos perseguir Klein Moretti, fingiremos que ele ainda está no túmulo. Santo Antônio ficou em silêncio por alguns segundos, como se lembrasse de algo trivial. Ele assentiu e disse: talvez ele seja um abençoado da deusa. Sezimir de repente olhou para Santo Antônio como se ele fosse um lunático. Seus lábios tremeram, mas ele finalmente não disse uma palavra. Antônio não continuou o assunto enquanto olhava para a porta e disse severamente: sua missão pode precisar de muitas investigações. Isso requer mão de obra suficiente. A equipe de Sost completou sua missão no continente sul. Vou fazer com que eles retornem rapidamente e sigam suas instruções. Tudo bem. Creste Sezimir não levantou objeções. Reticências. Descansar pelo resto do dia antes de retornar para Backlund? Leonard olhou para o capitão do time, Sost. Sost olhou com pena para Leonard, que estava em silêncio há algum tempo, e assentiu. Isso mesmo. Depois de assistir esse bruxo espiritual sair de seu quarto, Leonard suspirou e encostou-se na parede. Neste momento, uma luz vermelha escura surgiu diante de seus olhos, envolvendo-o completamente sem qualquer aviso prévio. Ponto.